nós vamos finalizar a exposição deste penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. E uma das características de explicar a Bíblia, de todo o livro, versículo por versículo, uma das características é que a gente explica até mesmo textos difíceis. A gente não escolhe, pois é a sequência do livro. Então, Marcos capítulo 15, nós leremos do versículo 42 ao 47. Já já eu quero falar com as crianças, eu tenho algo para comunicar a elas daqui a pouquinho. Marcos 15, 42 a 47. O texto diz assim, Marcos 15, 42 a 47. Leremos. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que havia sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado por esta palavra, e nós cremos que ela é a verdade. Cremos que este último estágio de Jesus, ele é significativo para nós. Obrigado porque Jesus não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Fale mais uma vez aos nossos corações. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode se assentar. E nós, desde já, agradecemos também àqueles que nos ouvem e também àqueles que nos assistem através aí das mídias por onde esta palavra será ouvida. Meus amados irmãos, eu quero me dirigir inicialmente, agora, às crianças. Prestem atenção, crianças. Crianças, hoje nós vamos falar sobre a humilhação final de Jesus. Ele foi humilhado para pagar pelos nossos pecados. A história de hoje, olha só, crianças, a história de hoje vai contar o que aconteceu com Jesus depois da morte na cruz. Sabe o que foi? Antes da ressurreição, o que aconteceu antes da ressurreição? Escute só. Antes de Jesus ressuscitar, ele teve que ser sepultado. O que aconteceu com Jesus se parece com o que acontece com uma coisa que eu vou mostrar a vocês. É claro que vocês não vão ver. O que aconteceu com Jesus se parece com o que acontece com uma semente de feijão. Uma semente de feijão. Mas para vocês entenderem melhor, eu quero chamar vocês aqui. Eu vou entregar para cada criança um carocinho de feijão, tá? Vocês vão segurar até o final, não pode sumir. Vem aqui, criança, pro lado de cá, ó. Vou entregar para vocês um carocinho de feijão, para vocês entenderem a mensagem de hoje.
Pode vir mais. Segura direitinho. Temos mais crianças. Os pais podem vir também com elas, se for o caso. Aqui. Segura, viu? Segura. Segura. Não deixa sumir, não. Aqui o carocinho de feijão. Segura. Tá bom? Tem mais? Hã? Muito bem. Cadê Gabriel? Entrega para ele lá, entrega para ele. Isso. Então, o que vamos explicar nesta noite tem a ver com o que acontece com uma sementinha de feijão quando é enterrada na terra. Tá bom? Então, as crianças vão segurar a sementinha de feijão e vão ouvir o que eu vou explicar aqui. Elas vão segurar e no final eu vou contar um segredo para as crianças. Então, meus irmãos, o tema desta pregação é a humilhação final de Jesus e a esperança da glória. Os versos 42 e 43 diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, antes de falar, meus irmãos, sobre o que este homem chamado José de Arimateia, o que este homem fez, antes de falar sobre o que ele fez, eu chamo sua atenção para pensar sobre quem era ele. Quem era José de Arimateia? Isso nós veremos de acordo com o que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, explicam. Como ilustre membro do Sinédrio, José de Arimateia era um respeitado membro daquela assembleia, cuja palavra naquele tribunal superior dos judeus, que era o Sinédrio, a palavra de José de Arimateia tinha um peso, tinha uma consideração. De acordo certo historiador, que é o Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23, este homem era bom e justo e não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. E conforme um comentarista que eu sempre uso, William Hendrickson, Arimateia é uma cidade, certo? Conforme este comentarista chamado William, Arimateia ficava a cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. Esta era a distância. Por que essa distância entre Arimateia e Jerusalém é importante para nós neste momento? É importante aqui, meus irmãos, é importante porque, de acordo com Marcos, capítulo 14, verso 64, e capítulo 15, versículo 1, a condenação, ou melhor, a decisão de condenar Jesus, réu de morte, foi unânime e na calada da noite. Mas José, ele não residia em Jerusalém. Ele ficava a uns 32 quilômetros daquela cidade. Ele estava ausente na noite em que as pessoas más prenderam Jesus e, portanto, ele não concordava com aquilo que os outros membros do Sinédrio haviam feito, como diz este texto. Outra descrição deste homem é feita tanto por Marcos quanto por Lucas nos seus evangelhos, ao dizer que José de Arimateia esperava o reino de Deus. Esperava o reino de Deus. Isso significa, meus irmãos, que José acreditava firmemente que o reinado de Deus na vida das pessoas estava sendo estabelecido
e ele anseiava que isso realmente acontecesse. Aquele judeu inconformado, chamado José, ele já estava esperando o reinado de Deus em seu coração. Tanto é, meus amados irmãos, que o evangelista Marcos nos informa, melhor, o evangelista Lucas nos informa no capítulo 19, versículo 38, que João 19, 38 diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. E o texto de João ainda diz que, a exemplo de Nicodemos, lembra daquele homem no capítulo 3 de João que procurou Jesus? Assim como Nicodemos, José de Arimateia, ele era um discípulo secreto, um discípulo oculto, um discípulo discreto que não transparecia aos outros que ele era seguidor de Jesus. Discípulo significa o quê? Em crianças, o que discípulo significa? Seguidor de Jesus. Diz aí, seguidor de Jesus. É isso que significa discípulo. José de Arimateia, ele ficava um pouquinho escondido, ele não queria que as pessoas descobrissem que ele era seguidor de Jesus. Por isso ele se mantinha oculto para não ser expulso da sinagoga. E isso está de acordo também a João, capítulo 12, verso 42. Se eles mostrassem que eram discípulos, eram expulsos da sinagoga. Mas agora, neste momento do sepultamento de Jesus, José de Arimateia, ele teria que declarar a sua crença no seu mestre. Ainda no versículo 43 do texto que nós lemos, Marcos 15, verso 43, diz que este homem, ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Observem a palavra resolutamente. Resolutamente. José de Arimateia, que antes se mantinha escondido dos judeus, agora vai ousadamente, de maneira corajosa, ao palácio do governador, a fim de cumprir uma difícil missão. Difícil missão. Agora, observem a solicitação ou o pedido de José. Ele pediu o corpo de Jesus. O que ele objetivava com aquele pedido, ao pedir o corpo de Jesus? Pois bem, nós vamos falar aqui sobre a humilhação final de Jesus e a esperança da glória. No decorrer dessa explicação, então, você vai entender por que José pediu o corpo de Jesus, o que significa isso. E no final desta pregação eu quero trazer algumas lições que podemos extrair, de que forma esse texto pode se aplicar às nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, faltavam menos de 3 horas para começar o descanso sabático. Era o dia de sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Como vimos domingo passado, ficou tudo escuro quando Jesus morreu. Rocha se partiu. Cortina do templo rasgou de alto a baixo. Era depois das 3 horas da tarde e às 6 horas começava a contagem para o dia de sábado e emendaria com 7 dias de comemoração pela festa da Páscoa, onde os participantes não poderiam se contaminar com coisa alguma. Isto se desejasse comer da festa. Lá estava Jesus, já morto, pendurado numa cruz. Jesus que até aquele momento ninguém se dispusera a dar-lhe um sepultamento digno.
Jesus não teve luxo no seu nascimento, meus irmãos, nem multidões em seu funeral. Ele que foi ombro amigo para tantas famílias, como esteve na casa, por exemplo, na casa de Jairo, na casa da viúva de Naim, na casa de Marta e Maria, aonde ele consolou familiares até então enlutados. Familiares esses que receberam a ressurreição dos seus entes queridos. Mas agora, nem mesmo os seus parentes mais chegados, nem mesmo sua mãe, seus irmãos, poderiam fazer aquele sepultamento a Jesus. Nem mesmo seus parentes mais próximos lhe prestaram essa assistência, irmãos, talvez por medo dos judeus ou dos soldados de Pilatos. Como nós vimos na pregação sobre a crucificação de Jesus, precisamos ter em mente que pouco antes, este Pilatos, este mesmo Pilatos aqui, que José pediu o corpo de Jesus a ele, este mesmo Pilatos havia recusado dos próprios judeus o pedido para mudar o nome da inscrição na placa da cruz de Jesus. Ele não quis mudar. Logo, esse pedido de José era um pedido ousado, corajoso pedido. O texto diz assim: mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Isso no verso 44. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. É válido ressaltar, meus irmãos, que já era depois das 3 horas da tarde. Como eu disse, às 6 horas começava o sábado. Por isso é dito que era grande o dia daquele sábado. Por que era grande? Porque o sábado não começava no dia em si, no sábado, mas na sexta-feira, às 6 horas da sexta-feira anterior ao sábado. E os preparativos, então, teriam que ser antecipados para que ao completar 6 horas da tarde, ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia fazer nada mais, mas descansar. Era o dia do descanso sabático. O verso 45, Marcos 15, 45, afirma que após certificar-se pela informação do comandante, Pilatos deu o corpo de Jesus a quem? A José de Arimateia. E o verso 46 diz que José, baixando o corpo de Jesus da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou no túmulo que havia sido aberta numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. O que eu entreguei para as crianças agorinha? Um caroço de? Pois é, o que eu estou explicando aqui tem a ver com o que acontece com o caroço de feijão quando é enterrado na terra, certo? Porque nós estamos falando de Jesus que foi morto numa cruz, e José de Arimateia pediu o corpo dele para enterrar na terra. Em João capítulo 19, versículo 39, diz que Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, Nicodemos foi também ajudar José de Arimateia. Somente 2 pessoas foram enterrar Jesus. E Nicodemos foi com 35 quilos de um composto de mirra e aloés. E eles tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em um lençol e com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Enquanto José ofereceu os panos de linho e o seu próprio
túmulo novo, Nicodemos ofereceu as especiarias. Este composto de mirra e aloés, trazido por Nicodemos, meus irmãos, era uma espécie de perfume usado no embalsamamento, como é costume entre os judeus. Irmãos, eu reconheço que este não é um texto fácil da gente meditar, mas é verdade. Não é fácil, reconheço isso. Mas no final vocês vão entender que ele tem aplicação muito importante para nós. Então, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eles prestam honra a Jesus, oferecendo o melhor possível. Eles foram corajosos. Nicodemos ofereceu 100 libras de especiarias, o que corresponde a uns 35 quilos de perfume. E por que quilos? Porque era provavelmente em pó, porque senão seriam em ml ou em litros. Então, o estudioso William Hendrickson, ele afirma que este procedimento dos judeus em preparar os seus mortos e embalsamar era diferente do procedimento dos egípcios, cuja prática é usada hoje. Hoje é diferente o embalsamamento. Mas Jesus, assim como Lázaro, eles foram sepultados de forma diferente de hoje em dia. O que é importante destacar aqui é a honra que esses homens prestam a Jesus, meus irmãos. A exemplo de Maria, em Marcos capítulo 14, que derramou aquele caríssimo perfume na cabeça e nos pés de Jesus, a exemplo de Maria, ungindo-o antecipadamente para a sepultura, José de Arimateia e Nicodemos, através daquele ato, prestaram homenagem honrosa ao Rei Jesus. O texto ainda nos informa que José depositou Jesus em um túmulo que havia sido aberto numa rocha. E Lucas 23 nos fala que foi em um túmulo novo, onde ninguém havia sido posto ali. Era um cemitério novo. Eles ofereceram o melhor, fizeram o que puderam. Meus irmãos, da mesma forma, olha que interessante, da mesma forma que Jesus veio através de uma jovem virgem, e da mesma forma como Jesus entrou em Jerusalém em um jumento que ninguém ainda havia montado, da mesma forma, agora ele é depositado em um túmulo novo, um túmulo virgem, um túmulo exclusivo que aquele homem rico, chamado José de Arimateia, nem tinha usado ainda. Isso demonstra que, embora do nascimento ao seu sepultamento, Jesus foi humilde. Ele se utilizou de várias especiarias. Ele utilizou-se daquilo que era virgem, daquilo que era de melhor qualidade, embora simples, mas exclusivo. Exclusivo. E aqui, meus irmãos, se encontra o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Lá diz, Isaías 53, versículo 9, diz que designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. O destino de Jesus era ser sepultado no cemitério público com os ímpios, com os perversos, de qualquer jeito. Mas José de Arimateia resolve dar-lhe um sepultamento digno. Ele é corajoso ao fazer isso, meus irmãos. O sepultamento de Jesus seria com os perversos, mas José fez esta boa obra para com o nosso mestre. Na verdade, meus irmãos,
nem mesmo José de Arimateia, que era rico, de acordo com Mateus capítulo 27, nem mesmo ele, que era rico, ele era digno de utilizar aquele espaço que abrira na rocha. Por isso estava exclusivamente reservado para o nosso Salvador. Aí o verso 47 finaliza dizendo que Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de José, o que é a mãe de Jesus, elas observaram aonde Jesus foi posto. Aonde Jesus foi posto. E aqui encerra o último estágio da humilhação de Jesus, que é o seu sepultamento. E as duas Marias, elas observaram aonde Jesus foi posto, o que abre caminho para a ressurreição no terceiro dia. Essas mulheres, elas vieram de Jerusalém, ou da Galileia, elas vieram da Galileia e acompanharam a crucificação de Jesus, como dito aí no versículo 41. Essas mulheres, elas ficaram até o final e observaram aonde José de Arimateia e Nicodemos depositaram o corpo de Jesus. E isso, meus irmãos, prepara o caminho para a esperança. Isso testifica que Jesus realmente, ele desceu todos os degraus de humilhação. Realmente aconteceu com ele aquilo que foi prometido, profetizado. Segurem aí, crianças, o carocinho de feijão. Já já eu falo sobre ele no final, tá? Meus irmãos, nós estamos finalizando a exposição desse penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. E este parágrafo final desse capítulo 15, ele ainda descreve o estágio último da humilhação de Jesus, que é o seu sepultamento. Eu sei que alguns podem ignorar a importância desse relato bíblico. Talvez, meus irmãos, talvez por equiparar o sepultamento de Jesus ao sepultamento de algum ente querido, de algum amigo, o que ainda traz pesar. Pesar só pelo fato de lembrar daquele momento de despedida. É por isso eu reconheço que, para alguns, pode ser ainda mais difícil refletir sobre este assunto. Mas como está na Bíblia, precisamos pregar, pois é a verdade. De acordo com Gênesis capítulo 3, conforme nós já lemos, Gênesis 3,19, o retorno do homem ao pó é parte do castigo pelo pecado. E considerando que o Salvador, à semelhança de todos os mortais, ele teve que descer ao túmulo para experimentar o último estágio de seus sofrimentos, e considerando que a ressurreição de Cristo é a transformação do corpo de humilhação em corpo de glória, eu entendo que a correta compreensão desse assunto, por mais difícil que seja, a correta compreensão pode acabar com o nosso terror proveniente do túmulo. Então, meus irmãos, com esta compreensão em mente, nós podemos finalizar esta pregação com importantes lições. Lições estas que certamente serão úteis em nossa trajetória terrena.
Portanto, eu quero trazer aqui as lições finais desta exposição bíblica. E lembrando que Jesus foi sepultado em um túmulo novo, justamente para cumprir aquilo que nós lemos no Salmo 16, para ele não ver corrupção. Teria que ser um sepulcro virgem. Mas aqui vão algumas lições. A primeira delas é que o sepultamento de Jesus, como estágio final de sua humilhação, o faz semelhante a nós. Pense aí, se Jesus veio para nos salvar, para sofrer o nosso sofrimento, morrer a nossa morte, e de repente ele não tivesse sido sepultado, ele não teria passado por todos os estágios que nós passamos. Então, através daquele sepultamento, Jesus nos representou ali. Jesus foi semelhante a nós, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 16 a 18. Em todas as circunstâncias, Jesus foi semelhante a nós, para mostrar que Ele é o Deus homem, que se fez carne, para habitar entre nós e nos levar deste mundo para a eternidade. Jesus que veio da eternidade para o mundo, para nos conduzir deste mundo para a eternidade feliz. Esta é a nossa esperança, meus irmãos. A segunda lição é que o sepultamento de Jesus no túmulo novo de José de Arimateia é cumprimento das Escrituras, como nós já vimos lá em Isaías 53, versículo 9. Ele teve que passar por aquilo, assim como todos os mortais precisam passar por essa experiência. Se Jesus não voltar antes, e estivermos vivos ainda, precisaremos passar por isso, pois é cumprimento da palavra de Deus. Agora, a terceira e última lição tem a ver com o que as crianças têm na mão. Tem criança ainda com a sementinha de feijão na mão? Ok. A terceira lição tem a ver com a sementinha de feijão que eu entreguei para as crianças. Prestem atenção aqui, crianças, e todos os demais. Como diz em João capítulo 12, a semente que não morre, ela não germina. Assim como a semente enterrada na terra, o que acontece, crianças, se vocês enterrarem a sementinha na terra molhada? Ela nasce, não é isso? Nascendo assim um lindo pé de feijão. Pois bem, aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar, vão renascer em um novo corpo de glória. E esta é a esperança que deve tirar de nós o pavor do túmulo, ou pelo menos diminuir esse pavor. É por isso que o tema desta pregação foi a humilhação final de Jesus e a esperança da glória. Concluindo aqui, então, o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 37, já finalizando, o texto diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensatos! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, como é o caso aqui nesta noite, a sementinha de feijão. Então, eu tenho uma tarefa para as crianças. Vocês já imaginam? Será o que eu vou pedir para vocês fazerem em casa? Alguém sugere alguma coisa? A tarefa que eu vou passar para as crianças fazerem juntamente com os pais, ou responsáveis delas, é o quê?
Primeiro é ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. O papai e a mamãe precisarão ler esse capítulo 15 para as crianças. Esta é a primeira lição. A segunda lição é bem legal também. As crianças vão plantar a sementinha de feijão, igual eu tenho aqui na minha mão. Vocês vão plantar a sementinha de feijão amanhã e todos os dias vocês vão molhar essa sementinha, tá? Molhar a terra. E vamos ver o que acontece. Eu quero saber sobre isso domingo que vem. Isso tem a ver com a pregação do próximo domingo, onde falaremos sobre a ressurreição de Jesus. Então os pais vão plantar juntamente com as crianças e vão ensinar para elas a relação que há entre uma sementinha enterrada no chão e uma pessoa enterrada. O que acontece? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança, meus irmãos, é a ressurreição, que ressuscitaremos em um corpo de glória, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais lágrimas, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá coisa nenhuma que nos maltrate, que nos humilhe. Porque assim como Jesus foi sepultado, mas foi por breve tempo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, como veremos domingo que vem. Assim também a nossa esperança é que um dia, a começar de Adão, o primeiro homem, todas as pessoas irão ressuscitar. Umas para a vida eterna e outras para o castigo eterno. Como acontece com o grão de feijão. O grão vai para a vasilha de mantimentos. Mas e a semente de espinhos? Vão para onde as sementes? Vão para o fogo. Isso ilustra muito bem a esperança daqueles que creem em Jesus como Salvador, creem na morte e ressurreição de Jesus, e a esperança ou a falta de esperança daqueles que não creem. Que Deus assim aplique esta palavra aos nossos corações e que até mesmo as crianças entendam que há esperança da glória celestial. Eu convido vocês a ficarem em pé e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos neste momento.